Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, já vem aqui todo sábado bater um papo comigo nos comentários, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. E se você está chegando novo, nova, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda e fica sabendo que esse canal aqui é pra gente conversar mesmo, os bate-papos, não tem narração aqui no Crimes Franceses, é mais uma conversa pra gente saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. A criminalidade existe em qualquer lugar do mundo e cabe a você cuidar da sua segurança, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. O caso de hoje é um caso que aconteceu numa cidadezinha próximo à Suíça. O nome da cidade é Ramonchão, fica a 450 quilômetros da capital, Paris, e é o caso da Laetitia Delecluze. No dia 4 de setembro de 2014, duas mulheres elas foram até a delegacia dessa cidadezinha de Ramonchão para estar informando o desaparecimento da amiga delas, a Laetitia Delecluze. Fazia algumas horas que elas não entravam em contato com a amiga, elas sabiam que a amiga estaria no trabalho pela manhã desse dia 4 e ela não estava, ela não compareceu, e as amigas acharam estranho, poxa, desde ontem à noite a gente não conseguiu entrar em contato com a Letícia, agora ela não está no trabalho, ela não faria isso, ela não sumiria do nada sem avisar ninguém, o que está acontecendo? Antes das duas amigas irem até essa delegacia, elas ligaram para o esposo da Letícia, o nome dele era Daniel Rudenko. E ele conversou com as meninas e disse, olha, ela discutiu comigo ontem à noite, a Letícia, teve uma discussão aqui, né, DR, e ela simplesmente saiu de casa, falou que ia viver a vida dela com outra pessoa e foi embora. Eu escutei um carro que veio pegar ela aqui à noite e ela sumiu. Depois disso, tô ligando pra ela, tô tentando mandar mensagem e ela não fala nada. Então, como essas meninas, né, as duas amigas da Letícia, conversaram com o marido também não tinha nenhuma notícia do paradeiro da Letícia, elas acharam muito estranho e foram até a delegacia para dar esse sinal aí, esse boletim de desaparecimento. E quem era a Letícia, minha gente? Ela era uma moça de 38 anos, casada há 17 anos com esse cara chamado Daniel Rudenko, ele tinha 43 anos. Desse relacionamento aí dos dois, eles tiveram duas filhinhas, uma de 7 e uma de 9, e eles aparentemente viviam uma vida harmoniosa e tranquila. A Letícia, ela trabalhava numa casa para idosos, ela gostava demais do trabalho dela, gostava de ajudar pessoas, tinha muita empatia, ela adorava ser mãe, ela curtia as meninas, quando ela não estava no trabalho, ela estava presente para as meninas, brincando, saindo, aproveitando a vida. E o Daniel também, ele adorava ser pai, estava presente, quando ele não estava no trabalho dele, ele estava com as meninas, estava com a esposa. Os vizinhos gostavam demais dessa família, que eles estavam sempre alegres, divertidos, não tinha nada assim que chamasse a atenção da polícia. Depois de tudo isso aqui que eu falei, fica difícil da gente pensar que a Letícia largaria tudo para ir viver a vida dela, um amor, uma paixão louca. Ela vivia pelas filhas dela, ela gostava demais das meninas e ela amava ser mãe. Então, por isso, as duas amigas da Letícia foram até a delegacia para estar informando esse desaparecimento que era para lá de estranho. Na delegacia, essas duas amigas, elas entraram um pouquinho mais em detalhes na vida do casal, porque elas eram amigas próximas e elas sabiam da vida do casal. Elas contaram para a polícia que há alguns meses eles estavam discutindo demais, a Letícia e o Daniel. Eles não se entendiam, ela estava querendo separar, estava bem desgastado o relacionamento dos dois, às vezes tinha um pouco de agressão física, o Daniel pegava firme no braço dela e ela se sentia um pouco prisioneira na casa. Claro que a polícia já conversou com os familiares da Letícia, porque eles também acharam estranho como que ela sumiu do nada, o que é isso. Todos os familiares, eles afirmaram que ela não sairia de casa sem levar as meninas, porque as meninas eram sim a vida da Letícia. E daí que caiu a bomba na mão da polícia. Todos os familiares, né, que estavam ali conscientes da situação da Letícia, diziam que ela era martirizada na casa dela. Ela vivia como uma escrava, gente, como uma prisioneira. Ela chegava na casa dela, ela não podia ter acesso ao computador, tinha uma senha, então ela não podia pesquisar nada, mandar e-mail, nada. Na própria casa dela, ela ia fazer xixi no banheiro, ela levava a bolsa dela com o celular. Ia tomar banho, levava a bolsa e o celular. Ela tinha medo que o Daniel pegasse os documentos dela e sumisse, porque ela ia ficar na mão dele realmente. Pegasse o celular dela e sumisse com o celular dela. Então tudo que ela ia fazer dentro da casa dela era com a bolsa. Ela dormia com a bolsa do lado. Ela tinha medo desse cara roubar as coisas dela. O Daniel, para vocês terem uma ideia, ele queria controlar
tudo. Ele não deixava a Letícia sair, não deixava ela conversar com ninguém, ela não podia trazer amiga em casa, não podia ir na casa das amigas. Ela realmente vivia numa prisão bem psicológica, que ele colocava muita pressão nela. Só que ela vivia isso tudo por quê, minha gente? Porque ela queria estar perto das meninas, ela não queria largar as meninas e até então ela não sabia o que fazer para separar desse cara. Claro que a polícia focou no Daniel Rudenko para ver o que estava acontecendo. E de pouquinho em pouquinho, a polícia foi descobrindo a outra face desse marido, minha gente. Ele pegava todo o dinheiro da família e ele jogava demais. Ele era viciado em jogo, joguinho de raspadinha, joguinho de loto, não sei do que. Tudo que era joguinho ele gostava e ele também apostava muito pela internet. A polícia ficou sabendo através da família e também olhando as contas bancárias do casal e outras contas que o Daniel ele tinha esvaziado a poupança das duas menininhas, das duas filhas. E a polícia ficou sabendo através dos familiares que a Letícia, vendo isso, ela não admitiu. Como assim você pega o dinheiro da poupança das meninas? Era o futuro delas, era pra escola, pra atividade extracurricular. Não, você esvaziou pra jogar nisso? Não, foi a gota d'água pra Letícia. E ela consultou um advogado para saber como que eu faço para estar saindo da minha casa, mas eu quero a guarda das minhas meninas. Então ela estava pronta aí, quando ela desapareceu, a sair de casa. Ela tinha conversado com o Daniel falando, quero me separar, você tá usando todo o nosso dinheiro para jogo e isso não é certo. Eu quero a separação e as meninas vão ficar comigo. Claro que o Daniel não gostou, né, gente? Porque ele queria ser pai, ele gostava dessa presença das meninas, ele era um bom pai. Então ele não engoliu isso muito fácil, não. Claro que o Daniel, ele foi pro interrogatório, né? E a polícia conversou com ele e ele simplesmente se apresentou como se ele fosse a vítima. Ele falou, olha, a Letícia ela era maluca, ela tinha problemas psicológicos, ela às vezes ficava fora de si, brigava, xingava, ela era violenta com as meninas e ela perdeu o controle, ela tava fora de si, eu não sei o que tá acontecendo. E o Daniel, minha gente, ele tinha várias cartas na manga. Ele falou pra polícia assim, há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz um boletim de ocorrência contra a Letícia porque ela tentou envenenar as meninas. Tem esse boletim de ocorrência. A polícia olhou, confirmou nos registros que realmente tinha um boletim de ocorrência contra a Letícia, falando que ela teria tentado envenenar as meninas. E como esse boletim foi feito? O Daniel, ele tinha um exame que ele fez no hospital num certo dia, porque ele achou as meninas grog, meio assim com sono. Ele levou as meninas até o hospital, fez o exame de urina e na urina de uma das meninas deu altas doses de calmante, o mesmo calmante que o Daniel tomava. Então o Daniel ficou em pânico, então ele falou, peraí, ela tá envenenando as meninas, eu vou fazer um boletim contra essa mulher. Antes dela desaparecer, ela mandou várias mensagens pro celular do Daniel, dizendo, você sabe que eu tentei envenenar as meninas, eu tenho que sumir, porque senão todo mundo vai ficar contra mim, minha família vai me odiar, eu vou sumir mesmo. Então o Daniel tinha essas provas. Eu tenho um boletim de ocorrência, eu tenho um exame de sangue onde a minha filha, uma delas, tinha altas doses de calmante no corpinho dela, e eu tenho aqui as mensagens de texto. Antes dela desaparecer, acho que ela tava, indo para outro lugar com outra pessoa, ela mandou várias mensagens para mim falando que não ia voltar porque eu tinha descoberto o envenenamento. Então eu tô a vítima aqui. A Letícia era uma maluca e vocês estão fazendo coisa errada. E isso balançou demais a polícia, né? Porque ele tinha várias provas concretas. A polícia voltou a falar com a família da Letícia, mas ninguém acreditava nisso. Todo mundo falava que não, a Letícia não seria capaz de uma coisa dessa e que ela não envenenaria nunca as filhas. Mas, como a gente sabe, as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém, né, gente? Então a investigação continuou, uma semana se passou e nada da Letícia aparecer. No dia 14 de setembro, a melhor amiga da Letícia, ela organizou uma busca em toda a cidade, ficou bem midiático, todo mundo falava do desaparecimento da Letícia, todo mundo foi tentar encontrar em floresta, lugares que eram afastados. Então foi uma busca bem grande na cidade. Só que teve uma pessoa que não compareceu nessa busca e foi o Daniel. Ele preferiu, minha gente, ficar em casa com as duas filhas. Isso chamou a atenção da família, da mídia. A mídia foi até a casa falar com o Daniel, ele não estava em casa. Nesse dia da busca, ele simplesmente pegou as meninas e foi para um restaurante almoçar. E daí o pessoal da mídia achou ele lá no restaurante com as meninas almoçando. Mas peraí, por que você não foi na busca da sua esposa?
entendeu? Ficou um pouco contraditório, tá querendo achar, o que tá acontecendo? Então ninguém entendeu nada e todo mundo começou a ver o Daniel de um modo bem negativo, mesmo ele dizendo que ele era a vítima. Nada foi encontrado nessa busca, infelizmente, e a investigação continuou. A polícia decidiu passar o carro da Letícia no pente fino, ele tinha ficado na garagem da casa aí do casal. A polícia chegou até o local, foi dar uma olhadinha no carro e logo de cara eles viram que o celular da Letícia estava dentro do carro. A polícia falou, mas o Daniel não falou pra gente que ela tinha saído com outra pessoa e no meio do caminho ficava mandando mensagem pra ele e depois ela sumiu? Como que o celular dela tá aqui na casa dela? Ela mandou mensagem aqui na casa dela pro Daniel? Isso aqui não faz sentido. Passaram luminol no carro inteiro, não encontraram nada. A polícia achou muito estranho essa história do Daniel e eles, claro, chamaram ele pro interrogatório. No interrogatório, ele começou a mudar de versão. Aí ele começou a falar, não, ela mandou mensagem pra mim, porque eu vi que ela saiu com o carro, foi embora, mas depois ela voltou, deixou o carro dela aqui e uma pessoa passou e pegou ela. Então acho que ela esqueceu o telefone. Então ele ficava mudando de versão. Mas não estava fazendo sentido. A polícia olhou as informações da conta bancária da Letícia e eles viram que o Daniel tinha tirado o dinheiro da conta dela e tinha câmera no caixa eletrônico que ele sacou o dinheiro. Por que ele estaria com o dinheiro dela? E realmente, se a Letícia tivesse sumido, ela teria deixado o cartão dela, que era a grana que ela tinha, o celular, e ela ia ficar mandando mensagem ali pro Daniel da porta da casa dela, porque depois a polícia olhou o histórico do telefone e as mensagens, elas tinham sido enviadas ali da casa da Letícia. Então da casa dela ela mandava mensagem pro Daniel, o Daniel falou que ela estava em outro lugar. A polícia não estava entendendo mais nada e queria cada vez mais explicação do Daniel, que não sabia explicar nada, né, gente? A polícia querendo, né, dar uma prensa no Daniel pra ver se ele falava alguma coisa, que ele só justificava que não tinha justificativa. A polícia falou, vamos até na sua casa então, Daniel, vamos fazer uma busca lá, mas a gente vai com um cachorro, beleza? Ele falou, vamos, não tem nada a esconder mesmo. A polícia chegou até a casa do Daniel, ele estava presente e a busca começou. Logo que o cachorro, gente, ele se aproximou do porão dessa casa, ele começou a latir muito. E nessa hora, o Daniel desmaiou, tinha alguma coisa nesse porão? Aí a polícia entrou no porão. Logo que a polícia começou a olhar, eles viram que o chão do porão não estava nivelado e tinha uma lona. A polícia tirou essa lona, deu uma olhadinha, passou a mão, tinha terra fresca, começaram a cavar e viram sacos de lixo. Abriram os sacos de lixo, 4 sacos de lixo, e dentro dos sacos estavam a cabeça da Letícia, o tronco, os braços e as pernas. Aqui já dava para a polícia concluir ou supor que o Daniel tinha feito isso com a esposa dele. Ele teria matado, cortado ela em pedaços, enterrado no porão. E depois ele contou essa historinha dele ridícula para todo mundo e fez esse teatro todo para a cidade inteira, se passando por vítima. Mas por que ele fez isso, gente? Claro que o Daniel foi preso porque a polícia queria de verdade entender o que aconteceu e por que ele teve essa capacidade de fazer uma coisa monstruosa com a esposa dele. Na delegacia, depois que o Daniel ele acordou, que estava desmaiado, né? Ele decidiu contar a verdade para a polícia. Ele confessou na hora e disse que foi um acidente. Ele disse: a Letícia chegou do trabalho, a gente começou a falar do envenenamento das meninas, que é isso, tá envenenando as meninas, tá dando calmante para elas. Ele disse que a Letícia ficou muito agressiva, que a Letícia pegou uma faca e veio para cima dele. Ele, na legítima defesa, tentou ali segurar a esposa, pegou a faca e enfiou no coração dela. Foi um golpe apenas. E isso foi mostrado nos exames de pós-morte. Essa foi a causa da morte da Letícia. Um golpe bem dado aqui no peito. E ele diz que ou era ela ou era ele. E ele se defendeu. Aí vem aquela pergunta: se foi um acidente, por que você não ligou para pedir ajuda? E ele explica que ele estava fora de si, ele estava transtornado, ele tinha acabado ali de ferir a esposa, não sabia o que estava acontecendo, ele não conseguiu pensar outra coisa a não ser tenha que sumir com esse corpo. Então o que ele fez? Quando as meninas foram dormir, ele pegou, levou tudo pro porão e começou a cavar um buraco com o que ele tinha de ferramenta. Por isso que ele não conseguiu cavar um buraco muito profundo e ele teve que cortar o corpo. Durante
quase 2 meses, porque o corpo foi encontrado em novembro, minha gente. As meninas viveram em cima do túmulo da mãe delas. Olha que pai sangue frio. Ele sabia que a Letícia estava cortada lá embaixo no porão. E as meninas numa boa, vivendo ali como se nada tivesse acontecido. O julgamento do Daniel aconteceu em junho de 2017. E nesse julgamento, a defesa do Daniel era clara. Só foi um golpe, foi legítima defesa. Foi um acidente. Ele deu um golpe nela, porque senão ela iria tirar a vida do Daniel. Então a defesa era clara com relação a isso. Foi legítima defesa. Claro que a acusação já dizia que não, se foi um acidente porque ele não ligou para pedir ajuda para as autoridades, porque a Letícia não morreu na hora, a gente sabe que ela ficou agonizando ali um pouco porque ele não pediu ajuda. A casa do casal é a alguns metros ali do hospital, ela poderia estar com vida, se realmente foi um acidente. E outra, ele era muito tóxico, abusivo, ele controlava tudo, todo mundo sabe que a Letícia vivia um inferno na casa dele, então a acusação queria que realmente ele pagasse por tudo isso que ele fez. O Daniel, ele foi aconselhado pelo advogado dele e ele realmente confessou que ele era tóxico, abusivo e que ele realmente tirou a vida dela, mas confirmava que era um acidente. Ele sempre falava que era um acidente, que não tinha nada de premeditação, ele não pensou em nada disso, aconteceu. E uma outra coisa que deixou claro aqui no julgamento e que vai deixar a gente revoltada agora. O Daniel, ele afirma que ele ficou com muita raiva da Letícia a partir do momento que ele fez o exame de urina das meninas e deu positivo pro calmante. Então, como ele era um pai, gente, muito bom, de verdade, ele gostava das meninas, era um paizão presente. Quando ele viu que ela estava dando calmante para as meninas, ele ficou louco. Como assim? A Letícia tá dando calmante para as meninas. Então foi nessa hora que, quando ele viu que ela tava brava em cima dele, falando que não tinha envenenamento nenhum, que ela não sabia de nada, ele não pensou 2 vezes em pegar a faca e se defender. Porque falou, poxa, ela é uma péssima mãe, ela tá envenenando as meninas. Foi daí que todo mundo no julgamento falou, mas esses exames, vamos dar uma olhada neles para saber se eles estavam corretos. Quando olharam os exames de pertinho, ficou claro, minha gente, que era um erro médico. A pessoa que fez o exame, ela fez um copiar-colar errado. E na realidade, não tinha calmante nenhum na urina dessa menina, em uma das filhas do casal. Não tinha nada. Então, esse estopim que foi pro Daniel, a Letícia é uma péssima mãe. Se a gente separar, eu sei que as filhas vão ficar com ela, isso eu não quero. Quando ele teve esse exame que estava errado, dizendo que tinha calmante, ele não pensou 2 vezes em se defender, porque ele falou, as meninas têm que ficar comigo, ela tá envenenando as meninas. E ela não tava fazendo nada disso, gente. Foi um erro médico, não tinha calmante nenhum na urina da menininha. Então nessa hora todo mundo ficou bem assim revoltado por causa desse erro médico. Talvez se esse erro médico não acontecesse, o Daniel não teria essa conspiração toda na cabeça dele, imaginando que a Letícia estava dando remédio para as meninas, e nada disso teria acontecido. A pena do Daniel, ela veio e ele pegou 20 anos de prisão, porque ele sim matou a Letícia. Ele disse que foi um acidente, foi legítima defesa, mas ninguém topou essa história. O pessoal falou, não, matou porque queria matar mesmo. Ele não aceitava o divórcio, ele queria ficar com as meninas e ele viu nesse exame errado, né, que era um erro médico, que ele poderia sim ter a guarda das meninas e ele quis realmente tirar a vida da Letícia. Ele fazia a vida dela um inferno, ele era tóxico, ele era abusivo. Então ele vai pagar pelo que ele fez. Ele tirou a vida da Letícia. 20 anos de prisão fechada. Ele vai poder pedir condicional com 13 anos. Ele perdeu o direito de pai, ele não pode chegar perto das meninas e não pode nem tentar entrar em contato com elas. Atualmente, as filhas da Letícia vivem com a família da Letícia. Elas estão sendo educadas com todo amor e carinho e, claro, sentem muitas saudades dessa mãe, que era, assim, uma boa mãe e nunca tentou envenenar essas meninas com calmante. Esse é o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, pra gente refletir e ficar em alerta. A gente vê na maioria dos casos que eu conto aqui, quando tem separação, divórcio, alguma coisa nesse sentido, parece que o negócio desanda, enfia o pé na jaca, nossa, chuta o pau da barraca, é impressionante. A gente tem, em toda separação, todo divórcio, 2 pessoas que no passado se amaram muito, fizeram amor, tiveram filhos, do nada perceberam as diferenças, deixaram de se amar, mas
Pra que terminar dessa maneira tão violenta, tão ruim? A gente tem que pensar inteligentemente, né? A gente tem 2 filhas, olha as crianças, vamos separar, mas vamos na paz, vamos na tranquilidade, porque depois, minha gente, quem paga, quem fica cheio de trauma, são as crianças. Olha o exemplo desse caso. Elas não têm nem a mãe e nem o pai perto delas. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo, galera.